Olá pessoal, boa noite a todos. Início de noite chuvosa em São Paulo, trânsito apertado, mas o nosso convidado chegou na hora certa para a gente conversar sobre vários assuntos na área do direito. Estamos aqui com o Arthur Rolo, advogado respeitado em todas as áreas, eleitoral, direito do consumidor. São assuntos que nós vamos tratar aqui nessa live para você que é vereador, prefeito, você que é de sociedade amigos de bairro, ONGs, você que está preparado para o carnaval. Nós precisamos de fazer aqui uma série de alertas. E ninguém melhor do que o Arthur Rolo, que eu coloco agora com você para os cumprimentos iniciais dele, nessa noite chuvosa de São Paulo. Mas ele, graças ao Waze, está aqui na hora certa, começando com a gente. Boa noite, Arthur. Um grande abraço em você. Obrigado, Miziara, pela oportunidade, graças ao Waze mesmo. E sabe o que eu estava lembrando? Teve um programa que você apresentava, que era o Caminhos da Comunidade, que você me entrevistou. Você primeiro entrevistou o meu pai, né? E depois você me entrevistou, e agora aqui, nós dois juntos, eu acabei lembrando daquele programa. Muito bom estar com você mais uma vez e falar com o seu público. A honra é nossa, saudades do seu pai. Aliás, aquele programa foi tão importante a sua participação que lhe valeu o convite para ser comentarista da Rede Vida, né? Com certeza. Para falar de vários assuntos. Mas você falou no seu pai, o saudoso Alberto Rolo, um dos maiores juristas na área do direito eleitoral desse Brasil. Os filhos seguiram o caminho dele, mas o Arthur, que veio dessa família especializada em direito eleitoral, ele também migrou pelo caminho do direito do consumidor, e é onde, ao lado do eleitoral, ele se destaca muito, consultado, sempre procurado por aqueles que têm os seus direitos ofendidos. Arthur, você que veio dessa família, por que migrou para o direito do consumidor? Na verdade, Miziara, foi um acidente, porque eu fui fazer mestrado na PUC em Direito Administrativo, só que eu, por obra do destino, acabei não entrando em Direito Administrativo. Aí surgiu a oportunidade de eu entrar no mestrado lá na PUC em Direitos Difusos e Coletivos. E aí, em Direitos Difusos e Coletivos, eu conheci o direito do consumidor, fiz o mestrado, depois virei professor titular de Direitos Difusos e Coletivos na Faculdade de Direito de São Bernardo, e aí depois eu fiz o doutorado, e aí eu fui para o direito do consumidor. E como o meu pai ele dava entrevistas de direito eleitoral, eu acabei indo para essa área de entrevistas, passei a ser consultado em entrevistas de direito do consumidor. E aí hoje as duas áreas são áreas bastante fortes lá no escritório. A gente transita, são temas aparentemente muito diferentes, mas tem vários pontos de união aí desses temas, principalmente aí com o direito administrativo, com o direito público, porque muitos temas de direito do consumidor acabam entrando também para o direito público. Arthur, então vamos dividir o nosso público. Vamos falar agora para a sociedade que nos assiste, que nos prestigia, que compartilha as nossas lives. Depois nós vamos falar para a classe política, mas que também a sociedade precisa saber o que vai acontecer nesse processo eleitoral de 3 de outubro. Vamos pegar o direito do consumidor. Carnaval. Arthur, o carnaval ele pressupõe cartões clonados, cheques roubados, assaltos. Quais são, principalmente para o consumidor, as fraudes que nesse carnaval ou em outras festas de aglomerado são mais, vamos dizer assim, mais presenciais, mais efetivos? Bom, o golpe da moda já é do carnaval passado, mas nesse carnaval, aí, nesses bloquinhos, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a gente teve muito agora nos bloquinhos, e a tendência é que aconteça no carnaval, é a famosa troca do cartão, né? Então, você está no meio do bloquinho, lá pulando, vem o vendedor te vender água, você coloca o seu cartão de crédito, e aí alguém fica olhando a sua senha, nesse meio tempo te distrai, e na hora de te devolver o cartão, te devolvem o cartão diferente. Então, uma pessoa olhou a sua senha, outra pessoa reteve o seu cartão, e aí vai começar a realizar débitos no seu cartão. Como é que faz para
resolver esse tipo de problema, considerando que, como é uma transação feita com a senha do cliente, o banco vai falar que não tem que devolver dinheiro aí porque a transação foi feita com a senha do cliente. Mesmo que esteja assegurado? Não, se tiver seguro, aí tem a questão das 24 horas, mas mesmo em se tratando daquele seguro de 24 horas do cartão de crédito, que a maioria dos cartões de crédito oferece e a maioria das pessoas contrata, o que acontece é que é uma transação com a senha do cliente. Então, quando é com a senha do cliente, a própria seguradora acaba querendo se eximir de responsabilidade. Mas qual é a dica para evitar esse tipo de problema? Primeiro, normalmente esse problema acontece quando a pessoa está no bloquinho, enche a cara, não presta atenção nas coisas, mas uma dica muito interessante é colocar um adesivo bem chamativo no cartão, de forma que você, quando pegar o cartão, identifique que é o seu cartão ou não pelo adesivo que você colocou. Vou dar um exemplo. Nessa época tem muito lá o bloco do camaleão, né? Tem aquela patinha do camaleão. Mete a patinha do camaleão lá, até para combinar com o carnaval, no cartão, porque a hora que te devolverem o cartão, eles trocam o cartão, porque normalmente eles têm um cartão semelhante. Eles têm lá 2, 3 modelos de cartão, ele identifica, ele já puxa o modelo de cartão e já substitui. Então, colocando qualquer figura ou qualquer figurinha nesse cartão, fica mais fácil de você distinguir se estão te devolvendo o seu cartão mesmo. E ficar esperto para, se tiver alguém atrás, no bloco não tem jeito, acabam vendo a sua senha. O mais importante é entregar o cartão, receber o mesmo cartão de volta. Ou então o velho costume de pagar tudo em dinheiro em época festiva, né? Também, só que aí tem o problema de... do roubo, do assalto. Aí você acaba no bloquinho, até a recomendação não é levar celular, porque acontece muito furto de celular, infelizmente arrastões acontecem, então tem que tomar todas as cautelas. Eu uso, normalmente quando eu vou viajar, eu uso aquela cinta lá para guardar dinheiro. Isso daí é uma sugestão interessante. Tem gente que guarda na roupa íntima, alguma coisa assim, mas aquele cinto de dinheiro para guardar, por exemplo, um dinheiro, um cartão, e tomar cuidado com o cartão. Porque eles atuam exatamente nessa época, né? Nessa época de carnaval, de festas, de Réveillon, é que os bandos resolvem assaltar. Justamente. Então tem que ficar atento. Assim, aqui em São Paulo é difícil, porque a gente não sabe exatamente com esse movimento de pessoas, a polícia militar está atenta, mas isso costuma acontecer. Então o ideal é levar uma quantidade de dinheiro, tomar cuidado com o celular, porque os furtos e roubos de celular acontecem muito nessa época. Arthur, vamos aproveitar aqui para fazer uma análise. Aconteceu agora há pouco com uma pessoa nossa aqui da casa, cartão clonado, compra de uma passagem aérea pelo sistema de terceirização, tipo Decolar, Viajanet, o nome da pessoa e o cartão clonado. Se a pessoa não recebe nenhum comunicado, a pessoa vai, o falsificador vai viajar e a pessoa tem que pagar. Tem que pagar, ou o seguro ou o banco é obrigado a devolver. Na verdade, os consumidores precisam tomar mais cuidado com as informações do seu cartão. Normalmente essas compras via internet, Miziara, acontecem porque existe uma facilidade muito grande em anotar os dados do cartão de crédito, em tirar uma foto dos números do cartão de crédito. E eu vi até uma situação, para você ter uma ideia, de um falso anúncio de customização do cartão de crédito, e pedia para a pessoa colocar todos os dados do cartão de crédito. Tinha gente que ia lá e colocava o número do cartão de crédito, colocava a data de validade, colocava o nome conforme está no cartão de crédito, e no verso tem o código de segurança. Com essas informações do seu cartão, qualquer pessoa faz uma transação na internet. Hoje em dia a maioria dos bancos manda mensagem no celular do cliente quando alguma compra é realizada, mas o ideal é evitar que essas informações circulem, ficar o tempo todo na posse do cartão, deixar que esse cartão fique, às vezes, por exemplo, no restaurante,
dá o cartão para o garçom ir até o caixa. Não, vai você no caixa. No posto de gasolina também tem gente que fica com preguiça de sair do carro. Hoje em dia a maioria é com senha, né? Mas aí fica com preguiça, dá o cartão, vai lá, leva o cartão que já estou indo, já vai lá digitando, que é apressar as coisas e deixa esses dados à mostra. Nesse caso específico, é possível estornar essa despesa, e essa despesa é da responsabilidade do cartão de crédito, mas o ideal é evitar que essas informações do cartão circulem por aí. Agora, na sua observação anterior, você falou dos dados e citou o código de segurança. Sim. Se não passar o código de segurança, dificulta ou impossibilita? Não, para essas compras na internet eles exigem o código de segurança. Se não tiver o código de segurança, não é feita a transação na internet. O problema é que a coisa mais fácil que tem é tirar foto, copiar os dados de um determinado cartão. Então, essas informações são muito acessíveis. Inclusive, às vezes, Miséria, você coloca isso num site e às vezes existe o que a gente chama de vazamento de dados. Às vezes aquele site não é dotado de uma segurança legitimamente esperada pelo consumidor, e às vezes esses dados acabam vazando e sendo usados por outros sites. Mas de qualquer forma, o consumidor não paga nada nesse caso, ele vai ter que reclamar com o banco, ele vai ter que reclamar com a administradora do cartão de crédito, que tem que cancelar a despesa. Mas aí você orienta cuidados especiais na compra na internet ou não fazer a compra pela internet? Não, hoje em dia não tem como. Até mais barato. Né? Eu em algum momento não queria fazer compra pela internet, mas é um mal necessário, hoje é algo inevitável. O que a gente tem que ver é se o site é um site seguro. Normalmente tem um cadeadinho lá do lado direito para dizer se o site é seguro ou não, se é uma empresa confiável, porque tem gente que às vezes compra em sites, compra em empresas que nunca se ouviu falar. Às vezes o preço, um celular que custa R$3.000 anunciado por R$500, aí a pessoa sai colocando... Ninguém faz milagre. Ninguém faz milagre, tem uma margem de lucro, você sabe, tem uma média. Às vezes se o celular de R$3.000 está R$500, ou é golpe ou é receptação, ou é um celular furtado e o consumidor não pode comprar um celular nessas condições. Então, desconfiar desses valores muito baixos. Ele pode ser até punido. Com certeza, é crime de receptação. Arthur Rolo, não entendi. Do WhatsApp clonado, estão perguntando. Clonagem de WhatsApp. Então, agora um outro golpe bastante comum é da clonagem de WhatsApp. Eles estão dizendo nas normas de segurança que se você receber uma ligação do seu mesmo número, para você não atender, mas a grande questão da clonagem de WhatsApp hoje é a chamada verificação em 2 etapas, habilitar a verificação em 2 etapas, porque aí vão te mandar um e-mail, aí vão te mandar uma mensagem SMS e olha, até deputado federal, outro dia um deputado federal amigo meu clonaram o WhatsApp dele e deu o que fazer para restabelecer o WhatsApp, teve que trocar o número, é uma complicação danada. Outra coisa que estão fazendo, às vezes alguém liga para você, fala que é de alguma empresa, fala, olha, eu estou verificando aí que fizeram uma compra no seu cartão de crédito, eu estou te mandando um código no celular, eu preciso que você me passe o número. E aí a pessoa passa o número, que é justamente aquele código de segurança que é enviado para o celular para poder usar o WhatsApp, clonar o WhatsApp, jogar. Então, se alguém ligar para você e pedir para você mandar o código de segurança que foi mandado por SMS, também não mande. Essas são as formas de golpe do WhatsApp mais comuns que a gente vê. Arthur, aqui conosco os assíduos frequentadores de nossa live, enviando um abraço para você. Está aqui o Ricardo Rangel, o Eduardo Carmona de Curitiba, o Hiroshi Tahira, o Luiz Otávio de Cafelândia, o Fábio Roberto Carrazedo, o vereador Timba de Assis, a ex-vereadora Érica de Bananal, o Antônio Carlos Borges Mata, o vereador Balinha, o Carlinhos Conquista de Araraquara, o Devanir Mantuani de Campinas, o vereador Violinha de Nova Europa, Carlo Foloni, vereador Marco Melhado de Pedro de Toledo. Melhado, tudo bem? Precisamos conversar. Um grande abraço para você. Como é que está o nosso pessoal aí do parlamento?
Agostinho Turbian, opa, Agostinho Turbian. Só gente boa, Só, né? Só gente seleta. boa. Agostinho, ele é o diretor da revista Vide, uma revista que trata das questões do meio ambiente, circulando pelo Brasil e até internacionalmente. Uma revista chamada The Winners, uma revista que vale a pena até manter na biblioteca diante da qualidade e da diagramação perfeita. O Agostinho é o presidente do GCSM, Council Global Sales and Marketing. Um grande abraço a você. E aqui conosco também o Carlos Manhanelli, é o presidente da Associação dos Consultores Políticos do Brasil. Você é meu amigo. Eu recebo, Arthur, de vez em quando no Zap. Estou embarcando para Paraíba, estou indo para Manaus, estou indo para o Rio Grande do Sul. Tem rodinha no pé. Não para, não para. Um abraço a todos vocês, queridos amigos, e que conosco estão aqui. O Ronald Fazalotto, contador, é a primeira vez que o Ronald vem conosco, né? Grande abraço para você. O Ronald é da OGP Contabilidade. Aliás, destaque-se aqui uma equipe extremamente atenciosa, rápida no atendimento aos seus clientes. O vereador Giva Silva de Itu, o Giva representa a União dos Vereadores do Brasil na região de Itu. Grande abraço a você, foi presidente da Câmara de Itu, fez um grande evento no final do ano, levou o ex-presidente Michel Temer, o diretor-geral do Tribunal de Contas, o Sérgio Rossi. Enfim, amigos, muito obrigado pelas suas participações aqui e, se possível, compartilhe essa live. O tema é fantástico, nós estamos na primeira linha do direito do consumidor, mas o nosso advogado aqui convidado, Arthur Rolo, ele é multimídia, então vários assuntos iremos tratar. Arthur, circulou recentemente... Esperando o direito eleitoral, Zirano. Claro, eles vão ter notícia aqui do direito eleitoral. Arthur, circulou nas redes sociais e claramente não é fake, um casal, uma menina que não deve ter 18 anos, um casal praticando um ato sexual perante várias pessoas assistindo num posto de gasolina, me parece. Evidentemente que o Código Penal pune, se não me engano, prisão, detenção de 3 meses a 1 ano. Eu não sei a pena, pudor, né? Eu não sei a pena, mas com certeza configura um crime. Como é que o cidadão, a mulher, o homem, preocupados com a tradição, com a família, com respeito, devem agir nessa oportunidade? Isso aí é caso até de autuação em flagrante, então tem que chamar a autoridade policial. A gente não recomenda, embora a rigor qualquer um do povo possa dar a voz de prisão em flagrante, a gente não recomenda esse tipo de coisa, porque de repente um dos dois está armado lá. Então a providência a ser tomada nesse caso é chamar a autoridade policial, chamar a polícia militar e pedir que a polícia militar os conduza até a delegacia de polícia para lavrar um auto de flagrante dessa situação. Então chamar a polícia. Arthur, então vamos entrar agora no direito eleitoral, já que está todo mundo aguardando. É importante saber o que vai acontecer nessa eleição. Muitas modificações. Mas antes disso eu quero falar sobre a judicialização da saúde. Por que eu quero falar sobre isso? Amanhã, um grupo de prefeitos conduzidos pelo presidente da Rede de Consórcios do Brasil, o Vitor Borges, almoça em São Paulo. Em seguida eles vão na unidade do Belenzinho para conhecer o Acessa SUS, que foi criado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O objetivo do Acessa SUS não é impedir a judicialização, mas facilitar o atendimento da área de saúde aos consumidores. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa judicialização que acaba, às vezes, com as condições financeiras dos municípios. Justamente, judicialização não é bom para ninguém. Hoje a gente fala em formas alternativas de solução de litígio, mas normalmente, Nisiara, quem acaba procurando um advogado e procurando o judiciário é porque precisa do remédio com urgência e não tem uma solução aí da prefeitura, não tem uma solução do Estado, não tem uma solução da União. Então a gente sabe que o cobertor das prefeituras é curto, tem prefeitura aí que devia gastar apenas
pelo menos 15%, mas tem prefeitura que está gastando 25%, 30% em saúde, e aí às vezes vem um pedido de medicamento de alto custo, que eu já vi prefeito tendo que fazer o cheque na hora para pagar o remédio, sob pena aí de multa diária e às vezes pena de prisão. Fala, dá ordem para o prefeito, ou você providencia o remédio ou você vai preso. Então é uma situação complicada para o prefeito, mas também do outro lado tem um cidadão necessitado. Normalmente não há abuso nesse tipo de situação, salvo alguns casos, mas de qualquer forma essa ferramenta aí do Ministério Público é interessante justamente para tentar uma solução consensual. Hoje em dia, Miziara, tem uma teoria que é a teoria da reserva do possível. O que diz essa teoria? Diz que não é tudo que o município pode proporcionar. Então, se já foram todos os medicamentos, se já gastou todo o dinheiro que tinha para a saúde, se não tem de onde tirar esse dinheiro, não dá para fornecer o remédio. Mas nesse caso aí é o que a gente chama de responsabilidade solidária, tanto do município quanto do Estado, e alguém tem que dar um jeito de fornecer o remédio, porque em muitos casos, se o paciente não toma o remédio, ele morre. Convém a gente se lembrar que o paciente tem todo o direito de requerer esse medicamento. Né? Com certeza. As autoridades têm que encontrar um jeito de resolver. Ele pede administrativamente, os prefeitos têm estado bastante sensíveis ao tema. O problema hoje é de gerenciamento de remédio. Tem muito remédio ainda que estraga no almoxarifado das prefeituras, né, dos hospitais. Então tem que gerenciar melhor isso, gerenciar com eficiência para, quando for possível, atender, e quando não for possível, acionar o Estado aí para que o Estado atenda, para que a pessoa não fique sem remédio. Muito bem. Um hiatozinho para falar o nome de mais pessoas que nos prestigiam. Em seguida vamos ao direito eleitoral. O André Oliveira, Malu Ribeiro lá de Taubaté, José Tonert Júnior, Rodolfo Vieira, a Mauri César, presidente da Câmara de Cruzália, um grande abraço. O Grilo Pires Lara e o Ney Lira, a todos os nossos agradecimentos, e compartilhem. Direito do consumidor, e agora vamos para o direito eleitoral. Arthur Rolo é especialista por estudar, estudioso, atento, mas também desde criança ouviu um dos grandes mestres do direito eleitoral, o saudoso professor Alberto Rolo. Portanto, uma família especializada para discutir tudo o que acontece na área eleitoral. Eleição diferente chega aí, Arthur. Quais são os destaques que você daria? Por exemplo, vamos começar. Tem vereador interessado em mudar de partido, Poder Legislativo. Começa a janela a partir de 5 de março? A partir de 5 de março até 3 de abril tem a janela, né, que são aqueles 30 dias anteriores ao último dia de filiação, que é o dia 4 de abril. Então a gente recomenda que não deixe para o dia 4 de abril, faça até o dia 3 de abril essa filiação, e do dia 5 de março, e aí como é a janela para vereador mudar de partido, nesse caso muda de partido sem risco de infidelidade partidária. Não tem que justificar nada. Não tem que justificar, porque é uma janela legal. E uma filiação anula a anterior? Então, mas aí que tá, anula a anterior, a última filiação, mas o grande problema hoje é o seguinte, Miziara, tem gente que sai assinando ficha de filiação, ficha em branco, né? Assina a ficha e deixa a ficha em branco. Então, vale a última filiação. Vamos supor que o sujeito assine 2 fichas em branco. O partido que ele quer se filiar apresenta a lista para o TSE, e aí o outro partido que ele não quer se filiar apresenta a lista posterior, vai valer essa outra filiação. Então precisa tomar cuidado para não sair assinando fichinha por aí, e a recomendação que a gente dá também não custa, na hora que desfiliar, comunicar ao juiz eleitoral da sua zona eleitoral, e tanto da desfiliação como a filiação ao novo partido, manifestando ao juiz eleitoral o seu desejo de permanecer naquele partido para concorrer às eleições. É uma forma que, se de repente aparecer alguma fichinha que você assinou em branco no meio do caminho, você tem lá um documento protocolado no juiz eleitoral. Arthur, vamos atender aqui a nossa querida ex-vereadora Érica Afonso, voltando ao tema anterior. Ela disse que na cidade dela
os gestores da saúde pedem para a população entrar na justiça para receberem os medicamentos, pois, segundo eles, entrando na justiça, o prefeito tem como justificar o gasto perante o Tribunal de Contas do Estado. E o interessante, veja a coincidência, enquanto eu estou lendo aqui a informação da Érica, aparece a chamada do Sérgio Rossi, que é o nosso querido diretor-geral do Tribunal de Contas. Certamente ele está falando alguma coisa aí. Essa conduta que a Érica está, não é denunciando, informando, é correta? Na verdade, não precisa de judicialização. É óbvio que se já tem o gasto já todo executado, vamos supor, o município já gastou 25% na saúde, está no final do ano e ele recebe lá uma ordem judicial, ele fica muito mais confortável para justificar aquele gasto. Mas, a rigor, não há necessidade de mandar a judicialização. Se tiver dentro dos termos do pedido, se tiver uma justificativa médica, se tiver um pedido, se tiver algum médico da prefeitura que considere a necessidade, o problema é essa justificativa judicial aí precisaria se já tivesse um gasto muito grande na saúde, mas a rigor o que a gente deve evitar é a judicialização. Podendo atender administrativamente, é melhor atender administrativamente. Arthur, o Sérgio Rossi te manda um forte abraço. Aliás, ele faz uma observação que lembra muito a nossa melhor idade. Bom sujeito, deu um grande abraço dele. O Sérgio está comemorando... É o homem de Tabatinga. 50 anos de Tribunal de Contas. Senhora, entrou por concurso. Esse tem história. Tem história, só com a UVESP ele caminha já há 30 anos. E precisa ficar mais uns 50 lá. Aguenta firme aí, doutor Sérgio, que a gente precisa do senhor no tribunal. Não tenho a menor dúvida. Então, Sérgio, um grande abraço. Tem recebido homenagens de várias câmaras municipais, títulos de cidadania, porque o trabalho do Sérgio é de capacitação, de orientar, jamais negou uma informação ao agente público, seja prefeito, vereador. Eu sou fã dele, todos os eventos que a gente faz por aí, a gente chama o Dr. Sérgio para participar. E ele nunca diz não? Não, nunca diz não. É difícil conseguir uma brecha na agenda dele. Olha, está aqui conosco o Leandro Castelletti, o Vanderlei Icoma, Pedro Paulo Carvalho, Rodolfo Conceição, que é o procurador da Câmara de Caraguatatuba. Um grande abraço a você, um grande abraço também ao Celso Cubo, vereador de Buri, e um outro grande abraço ao Rafael Gomes, que é o chefe de gabinete da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Nós entramos agora de novo no direito eleitoral. Arthur, então a pessoa pode, o vereador, sem precisar se justificar, de 5 de março até 4 de abril. Melhor 3 de abril. 3 de abril. Vamos ser conservador. Ele pode sair sem ter que se explicar, sem dizer se foi atacado, perseguido ou não, perseguido ou não. É a janela partidária, a lei faculta a mudança de partido nesse período sem as consequências da infidelidade partidária. Mas imediatamente ir para a Justiça Eleitoral? Não, é bom, pega um documento, fala, faz uma petiçãozinha, fala um ofíciozinho, fala, senhor juiz eleitoral, estou comunicando que eu me desfiliei do partido tal, me filiei ao partido tal e estou dizendo que eu manifesto o interesse de permanecer nesse partido para concorrer às eleições. Agora, uma questão, a gente está falando de janela partidária, agora não temos coligações proporcionais. Antes era fácil para o prefeito, miséria, na hora de montar a chapa, ele pegava todos os candidatos, juntava em partidos de uma mesma coligação e aquela coligação funcionava como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral. Agora, precisa ter um cuidado maior na montagem da chapa, porque só vai fazer, num primeiro momento, cadeira de vereador, aquele partido que fizer o quociente eleitoral. Então, de repente, você coloca, às vezes, vamos pensar o seguinte, pensar em Guarulhos, né? Às vezes um vereador pode ter 3, 4 mil votos num partido, que é uma boa votação, mas se o partido não fizer o quociente eleitoral, pode ser que ele fique de fora, não entre sequer nas sobras. Então, a divisão entre os partidos precisa ser feita de uma forma que sejam eleitos aqueles que
que tem mais votos, e para fazer isso, na hora, por exemplo, o prefeito, normalmente quem decide esse tipo de coisa é o prefeito, né? Ele, na hora de compor as chapas com os vereadores, ele precisa tomar um cuidado, porque mudou o critério. Precisa ter, por exemplo, vamos supor que o partido consiga fazer 3 vezes o quociente eleitoral, esses 3 primeiros vão ter que ter pelo menos 10% dos votos. Se um desses 3 correspondente às 3 cadeiras não tiver 10% dos votos, vai ficar de fora, que foi o que aconteceu com Eduardo Bolsonaro, que ele acabou fazendo cadeiras, mas não tinha gente no PSL com pelo menos 10% dos votos, e aí acabou indo para a distribuição das sobras. Então precisa ter um cuidado maior, não está tão fácil de montar a chapa como era antigamente. Você sabe que nessa linha tem vereadores que se destacaram nesse mandato e são dirigentes de partido também. Estão encontrando dificuldade de formar a chapa, porque as pessoas convidadas entendem que na verdade está sendo escada para ele se eleger. Então, são problemas e mais problemas. Agora, Agostinho Turbian, ele continua aqui conosco, um grande abraço, Agostinho. Ele quer colocar aqui na nossa roda de conversa a situação do prefeito Bruno Covas. Sim. E ele quer ouvir a sua opinião. Como é que você lê essa situação do prefeito de São Paulo? Ele passa por um sério problema de saúde e vai estar se preparando para disputar a mais importante eleição municipal do Brasil. Que leitura você faz disso? Embora, vamos lá, hoje nós vimos agora nos noticiários ele tá que entrando. o câncer dele está extirpado. Me parece que... Que boa, essa notícia. Rumores. Essa notícia eu não tinha, que bom. Recente agora, Graças saiu a Deus. Parece que os exames detectaram que não existe. Ou seja, mais. o tratamento teve Deu sucesso. certo. Perfeito. O tratamento quimioterápico deu certo. Mas como é que você vê essa situação? Bom, agora é uma notícia alvissareira, né, como se diz, porque a gente não tinha certeza disso. É óbvio que quem passa por um tratamento desse fica extremamente debilitado, e ele é um herói, na minha opinião, de estar conseguindo fazer o que ele está fazendo. É óbvio que uma pessoa que se submete à quimioterapia fica prostrada, não consegue fazer as atividades. Agora, vai ter a continuidade do tratamento. Ele ganhou aí as primeiras batalhas, tem outras batalhas pela frente, mas ele conseguiu tocar a prefeitura nesse meio tempo. Vai ter que tocar a prefeitura? De repente, por exemplo, ele se licencia da prefeitura, e para aguentar sua campanha, eu acho que tocar tratamento de saúde, tocar prefeitura e tocar campanha, eu acho pesado demais, mas com certeza o Bolsonaro fez grande parte da campanha na cama de um hospital. Então isso mostra que é possível fazer campanha fazendo outras coisas. Eu acho que bom, ele é candidatíssimo, ele está aí com uma bela composição partidária. Eu acho que ele tem toda a viabilidade. É óbvio que os adversários vão explorar. Ele fisicamente ele está abatido, mas não se espera coisa diferente de quem está sendo submetido a um tratamento desse, né? Então vamos ver, vamos torcer para os adversários aí terem compostura e ficarem. Tem N críticas aí que os adversários fazem à atuação administrativa dele, mas em relação à vida, ele está dando uma lição para todo mundo. O exemplo recente é quanto mais falavam da facada do Bolsonaro, mais ele subia na pesquisa. Então pode ser que aconteça isso. O brasileiro é um coração latino-americano, Claro. né? Então, mas olha, ele tem no DNA o avô, Mário Covas, que preparou uma equipe grande para tocar o governo. O PSDB é um partido grande, tem toda a estrutura. Secretariado de primeira linha, Mauro Ricardo, secretário da Fazenda, renomado, respeitado no mundo inteiro, a bem da verdade, cuida das finanças da Fazenda. Despacha diariamente com o Bruno, seja no hospital, na casa dele, na prefeitura. Então, enfim, notícia boa, menino tem menos de 40 anos e vai tocar tranquilamente a questão de saúde. Quero agradecer ainda ao Pífero de Rio Preto, um dos mais antigos colaboradores do nosso querido vice-governador Rodrigo Garcia. Vereador José Renato Semenzato de Caconde, a Fabi de Gaspari, ela não só compartilha, como ela divulga as ações da UVESP,
é uma defensora da democracia, uma defensora do fortalecimento do poder local. Grande abraço para você, Fabi. A Maria Carneiro, o vereador Marcos Santos, vereadora Sônia Beolque de Ibirá, presidente do Parlamento Regional de Rio Preto, e o vereador Mário Telão de Engenheiro Coelho. Esse é dedicado às causas das pessoas com deficiência. Um público que nos honra muito, que certamente, como grandes formadores de opinião, vão divulgar essa nossa live, porque estamos aqui com um jovem, mas brilhante advogado, já com grande formado, pós-graduado, doutorado, professor e dando aula aqui de direito do consumidor e direito eleitoral. Arthur, a cláusula de desempenho individual, muita gente me pergunta o que é isso. Como é que você... O que quer dizer isso? Significa que para aquele, vamos supor, o partido fez 3 cadeiras, fez 3 vezes o quociente eleitoral, ele tem direito a colocar 3 vereadores. Agora, esses 3 vereadores só vão entrar efetivamente se os 3 tiverem feito pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral. Então, se o quociente eleitoral é, por exemplo, 20 mil votos, esses 3 vereadores necessariamente têm que ter feito pelo menos 2 mil votos. Tem que ter pelo menos 10% do... Eu falei do exemplo, 20 mil tem que fazer 200 votos. 200 votos... Não, aí é 10%, não, é 2 mil, é 2 mil mesmo. 2 mil cada um ou 2 mil os 3? Não, 2 mil cada um. 2 mil cada um. É final do dia, eu já tô com a cabeça... 2 mil cada um. Olha, então, mas... significa, um fez 2.200, um fez 2.000... Isso falando aí num quociente de 20 mil votos. Então, para ter um quociente de 20 mil votos, a cidade tem que ser grande. Então, para entrar... necessariamente, por exemplo, é para evitar aquele negócio de puxador de voto como o Enéas. Uma vez o Enéas elegeu um deputado federal com 540 votos. 540 votos. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, tem que fazer pelo menos 10% do quociente eleitoral, senão não entra. Se não entrar, vai para a sobra, a distribuição vai para a sobra. Mas vamos pegar esse exemplo que você falou, de 20 mil votos do quociente eleitoral, 10%, 2 mil votos. Sim. Se um dos 3 tiver 6 mil votos, ele puxa os outros 2? Não, mas aí a gente está falando no quociente eleitoral de 20 mil. Então significa o seguinte, para o partido fazer uma cadeira, ele tem que fazer 20 mil votos. Então, nesse exemplo, para eu 20 falar mil 3, uma cadeira. 20 mil uma cadeira. Então, para ele fazer 3 cadeiras, ele tem que ter 60 mil votos. Para ele, o partido fez 60 mil votos. Aí, necessariamente, as 3 cadeiras que ele tem direito, cada um dos vereadores, para assumir a cadeira, vai ter que ter pelo menos 2 mil votos. Bom, e financiamento? A grande preocupação sempre de vereadores e prefeitos, né? E nós temos 5.570 municípios para mudar ou manter o seu prefeito municipal. Temos aí 60 mil vagas a serem preenchidas nas câmaras municipais do Brasil. Financiamento de campanha na área municipal, como é que pode funcionar? Bom, tem a famosa vaquinha, né? Já teve nas últimas eleições, mas não teve muito sucesso. Me disseram agora que está barateando o custo da vaquinha. A vaquinha virtual é um caminho, doação de pessoa física, é um detalhe importante que é novidade dessa eleição, Miziara. Aquele candidato rico, vamos supor aí que tem um vereador que seja rico, ele não pode pagar 100% da campanha dele com o dinheiro do próprio bolso. Ele pode gastar até 10% do próprio dinheiro na própria campanha. Tem que ser compatível com a declaração do imposto de renda. Tem que ser compatível com a declaração do imposto de renda, ele tem que ter 10% do rendimento bruto do ano anterior. Então, e aí, além disso, doação de pessoas físicas. E um cuidado interessante, Miziara, tem muita gente que usa como carro pessoal o carro da própria empresa. Aí nesse caso, se o carro está no nome da empresa, ou a empresa vai fazer uma alocação, se ela tiver no seu objeto essa possibilidade de fazer uma alocação, senão ele vai ter que usar um outro carro na campanha, porque o empréstimo do carro configura doação estimável em dinheiro e a pessoa jurídica não pode fazer doação para a campanha eleitoral. Em verdade, Arthur, o que você está dizendo aqui
é que no passado a figura mais importante numa eleição municipal era o diretor de marketing, o consultor político, o marqueteiro, aquele que ia ensinar o candidato a falar. Hoje ninguém pode fazer campanha sem um advogado especialista em direito eleitoral. Né? Com a gente certeza. percebe claramente que às vezes o cidadão caminha e no fim da estrada ele afoga na praia. E com um agravante, tem um monte de gente que já está na famosa pré-campanha, aí já contratou agência de publicidade, está soltando outdoor pelas cidades. Precisa tomar cuidado. No final do ano passado o TSE cassou a famosa senadora chamada de Moro de Saias, né? A juíza Selma lá do Mato Grosso, e cassou justamente por gastos excessivos na pré-campanha, porque ela na pré-campanha contratou assessoria de marketing, começou a gastar o mundo e o fundo, então precisa tomar cuidado. Normalmente gastos de pré-campanha tem que ser realizados pelo partido e tem que ter uma proporção frente aos gastos da campanha propriamente dita. A gente não recomenda nunca que se gaste numa pré-campanha mais do que 10% do limite de gastos da campanha normal. Se gastar muito além disso, vai correr o risco, com base nesse precedente da juíza Selma, juízes eleitorais são normalmente mais severos que o próprio TSE. Deixa eu aproveitar então esse tema que nós estamos tratando aqui para lembrar e informar a todos que nos ouvem, que nos assistem, que o Conexidades, que é um evento exclusivo da UVESP, é o Encontro Nacional de Parceiros Público-Privados para discutir o Brasil que está no rumo certo, o Brasil que caminha, precisa de ter a participação da iniciativa privada, e o Conexidades vai tratar exatamente disso. Mas como é um ano eleitoral, o Conexidades vai destacar um grande painel para o direito eleitoral, para as dúvidas serem dirimidas. E entre os convidados que já deu o sim, está o nosso querido Arthur Rolo, respeitado e muito respeitado nessa área. Portanto, o direito eleitoral será um tema abrangente, um tema que vai permanecer, vai ter o painel e nós vamos ter advogados que irão tirar dúvidas durante todo o evento, de 2 a 6 de junho em Olímpia. Nós queremos agradecer a participação da Márcia Comar, o José Fernando Bruno, o vereador Normino da Rádio de Itu, a Daiane Souza e o Edson Marquezine. E peço, compartilhem essa live, que é muito importante. Arthur, a questão do domicílio eleitoral. Deixa eu pegar um exemplo prático. Digamos assim, eu sou eleitor da cidade de Barretos. Eu, Sebastião Viziara, voto em Barretos. Mas fui convidado e quero ser candidato na Câmara Municipal do Guarujá. Que tempo que eu tenho que estar com o domicílio eleitoral transferido? 6 meses antes, tanto para... votar quanto para ser votado. Então, para domicílio eleitoral, 6 meses antes, e prazo de filiação 6 meses antes, ou seja, 4 de abril. Então, tem até 4 de abril aí para ter a filiação partidária e o domicílio eleitoral. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem interesse no Guarujá, nesse exemplo que você deu? Você tem alguma casa no Guarujá? Você tem algum interesse no Guarujá? Porque para ter domicílio eleitoral, uma coisa que a gente precisa explicar para quem está nos assistindo, precisa ter algum interesse. Eu vou dar o meu exemplo particular. Eu sou morador de São Paulo, advogado em São Paulo, mas eu sou professor titular em uma faculdade em São Bernardo do Campo. A partir do momento em que eu sou professor titular na faculdade de São Bernardo do Campo, ainda que eu more em São Paulo, eu posso ser candidato em São Bernardo do Campo. Vamos supor, não é o meu caso, mas vamos supor que eu tivesse nascido em Santos. Eu tenho família em Santos, mas eu não nasci em Santos. Se eu tivesse nascido em Santos, eu tenho um apartamento em Santos. O fato de eu ter um apartamento lá, de eu ter família lá, também me permite transferir meu domicílio eleitoral para Santos. Então, vamos pegar o exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro foi candidato por São Paulo e já não estava mais morando em São Paulo. Ele estava morando no Rio de Janeiro, mas ele foi policial federal aqui em São Paulo, tinha parentes aqui, tinha interesses aqui. Então, o domicílio eleitoral exige que a pessoa tenha algum interesse no local, tenha, por exemplo, família, tenha um escritório, tenha uma residência. Enfim, pague IPTU.
Não necessariamente o IPTU, mas tem que ter um interesse, o que a gente chama de interesse jurídico. Tem que ter algum motivo para estar ali naquela cidade, não pode cair de paraquedas, porque tem gente que cai de paraquedas. Se tiver, por exemplo, a namorada que mora na cidade, é amplo o domicílio eleitoral, tem que estar aí pelo menos 6 meses antes do pleito, até 4 de abril. Muito bem, Arthur, eu quero agora tratar com você um tema muito importante, altamente significativo. O Brasil tem o maior público, é o público feminino. 52% da população brasileira é constituído por mulheres. Muito bem. Só que na proporção população e cadeiras nos legislativos ou na chefia de executivo, o número é insignificante. Entretanto, é também, isso eu vou citar embora fora, mas para trazer uma observação, o Brasil é o primeiro país em feminicídio na América Latina. O que eu estou querendo com isso dizer? Que o lobby do povo funciona. Todas as representações que representam uma comunidade, ou representam uma associação, ou representam algum agrupamento, ele trabalha na política voltada basicamente para aquele público. O feminicídio é ativo no Brasil, e isso tem perturbado as autoridades brasileiras, autoridades federais. Se a mulher participasse da vida pública, ela estaria pronta a preparar projetos de lei que atuassem diretamente nesta área de proteção à mulher nos casos de feminicídio. Eu estou avançando nessa análise exatamente para dizer o seguinte: a mulher precisa participar da política a partir do município onde se assenta o grande edifício da cidadania. Muito bem. A nossa presidente executiva, a jornalista Silvia Mello, foi convidada pela Cristiane Brito, que é secretária a secretária de Políticas para as Mulheres. Advogada eleitoral. E o marido desembargador. Também desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Pois é, a Cristiane tem um trabalho focado sob orientação da ministra Damares, que é o de fazer com que as mulheres compreendam que ela tem que dividir entre cuidar da casa e a vida pública com a vida empresarial. A mulher tem capacidade para isso. A Silvia Mello foi convidada e está lá em Brasília participando de um ato que eu acho que juridicamente ele não tem embasamento legal, mas por questão moral e ética tem. Me parece que os partidos políticos irão assinar em Brasília, por solicitação do ministro Moro, da ministra Damares, um compromisso de levar mulheres para o quadro de candidatas. Não a mulher laranja, mas a mulher em condições e que tenha vocação para disputar a vida pública. O que você acha dessa medida? Que orientação você daria? E nós estamos aqui com várias pessoas nos assistindo, mulheres que participaram da vida pública ou querem participar. Como é que você vê esse posicionamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres? Eu acho perfeito, é uma tendência hoje do direito eleitoral estimular verdadeiramente a participação feminina. Hoje as mulheres são a maioria em muitos setores, eu não sei exatamente na população se são a maioria, imagino que sejam, não tem por que aí não ter uma representatividade maior. Tem câmaras municipais que não tem sequer uma única vereadora, então, mas vamos lá, vamos no âmago da questão. Ontem eu estava lá assistindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lá no PSDB, e ele estava falando o seguinte, que hoje é difícil alguém sair de casa, e ainda mais num dia de chuva como esse, para ir numa reunião de diretório, que normalmente só vai em reunião de diretório de partido político quem quer alguma posição ou no diretório ou alguma posição de candidatura. Então, a gente quando vai na reunião do diretório, quando vai em reunião política, e normalmente um pleito eleitoral envolve previamente várias reuniões, você deixa a sua família meio de lado, você acaba se privando do convívio familiar. Isso na prática tem sido, eu acho que está errado, tem sido muito mais fácil para
homens do que para as mulheres, mas isso está mudando. Mas com certeza é um desafio para todo mundo hoje sair de casa para ir em reuniões políticas, porque às vezes você tem os afazeres do dia a dia, você se priva do convívio familiar. Então toda forma de estímulo à participação feminina é importante. A gente teve, infelizmente, aí, recentemente o episódio das candidaturas à laranja. Por que aconteceu nas candidaturas à laranja? Porque hoje na prática é difícil ter candidato. Hoje, Miziara, com certeza aí os prefeitos, vereadores e pessoas que estão nos assistindo, principalmente aqui no estado de São Paulo, existem vereadores que estão sendo processados aí por cargos comissionados em câmaras municipais. São raros os prefeitos que não têm nenhuma ação de improbidade contra si. Então o mundo está conspirando contra as candidaturas de todos. Hoje o sujeito tem que ser corajoso para sair candidato a vereador, tem que ser corajoso para sair candidato a prefeito, e isso está afetando. Tem cidades aí que estão me dizendo que só vai ter um candidato único, porque o interesse nas candidaturas e na participação política infelizmente vem diminuindo. Então toda forma de estimular as candidaturas femininas, e agora tem uma campanha aí, vote nelas. Vote nelas. Mulher votar em mulher, nada mais correto. Então, se a mulher votar em mulher, está resolvido o problema, vai aumentar a barbaridade. É só a mulher votar em mulher. Eu sou mulher, voto em mulher, acabou. E a propósito, tem duas perguntas aqui que eu acho interessante para você fazer essa observação. O Luiz Otávio, que foi prefeito de Cafelândia, ele quer lembrar que é 30% de candidatas mulheres. Né? 30%. Então vamos pegar aqui na verdade não é 30% de candidatas mulheres, é 30% de cada sexo. Né? Então hoje é de mulheres, mas do jeito que está a coisa, na magistratura, por exemplo, Miziara, tem mais mulher hoje passando nos concursos do que homem. Tem várias carreiras públicas, talvez até no Ministério Público, tem mais mulheres. Então vai chegar o dia que com certeza vai ter 30% de homens, aí não vai ser 30%, é 30% de cada sexo. Então, mas vamos pegar um exemplo. Uma Câmara de 9 vereadores, ela tem que ter 9 candidatos homens e 5 candidatas mulheres. Sim. 67, 37 quebradinhos, não é isso? Bom, o Luiz Otávio quer saber, e se a chapa não completar? Não, aí a proporção de 30% ela tem que ser respeitada. Aí que entram as chamadas laranjas, né? Que às vezes para você apresentar a chapa completa, você precisa correr atrás de alguma candidata. Exato. Que está na dúvida se vai se candidatar ou não. Às vezes ela empresta o nome e depois ela não sai efetivamente candidata, não faz campanha eleitoral. Então, esse é o desespero. Mas dá também para respeitar dessa proporção, dá para apresentar aí a chapa incompleta também, não é? É até 150% do número de cadeiras. Não precisa apresentar todos os candidatos. Você pode apresentar um número menor desde que observe pelo menos 30% de mulheres. O Carlos Banhanelli, ele faz aqui uma questão. Ele pergunta, é uma questão que ele levanta lá na Associação Brasileira: transexuais podem se registrar pelo gênero contrário ao da certidão de nascimento? O que vigora é o princípio da autodeclaração. Então, por exemplo, vamos pegar aí a Pablo Vittar. A Pablo Vittar. Aliás, deu um problema aí que o Faustão falou, o Pablo Vittar, foi uma celeuma danada. A Pablo Vittar. Então, se é a Pablo Vittar, é o princípio da autodeterminação. Ela se autodetermina a mulher. Você tem que respeitar a autodeterminação. Basta a vontade? É o que o direito civil trata. No direito eleitoral isso é uma questão ainda nova, mas é a autodeterminação, como a pessoa se determina, quando a pessoa se autodomina. Mas sabe o que acontece? Eu enfrentei isso, quando eu era secretário nacional do consumidor, Miziara, eu fiz aquela famosa portaria vedando a diferenciação de preço entre homens e mulheres, nas baladas, nos restaurantes, etc. Hoje, um grande problema, hoje tem, por exemplo, tem aquele Sam Smith, um artista mundial, aí, um cantor mundial,
que ele se diz não binário. O que é não binário? Não se considera nem homem nem mulher, se considera assexuado. A gente vai começar a ter que lidar com esse tipo de situação. Porque hoje não tem mais, tem pluralidade de gêneros, não tem mais 2 gêneros, homem e mulher, tem gêneros intermediários. Isso em algum momento vai ter que ser decidido. Hoje o que vale é o princípio da autodeterminação. Só que também, aí não pode ter fraude, miséria. Ele falou, não, basta a vontade? Basta a vontade. Só que se fraudar e for pego... Então, mas aí se autodetermina a mulher, vai ser mulher na vida inteira, não vai ser só na candidatura. Se autodetermina homem, vai ser na vida inteira, não vai ser só na candidatura. Não dá para uma pessoa se autodeterminar perante a justiça eleitoral por um gênero que ela não pertence. Então isso pode dar problema, inclusive, de falsidade para fins eleitorais. Você sabe que eu estou pensando aqui, uma campanha eleitoral, vamos pensar nos amigos que nós temos aqui. Como é que hoje a campanha eleitoral tem que ser tratada? Infelizmente é assim. Vamos voltar ao que nós falamos no começo. E você que chegou agora conosco, nós estamos com o Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral e direito do consumidor. A gente falou lá atrás que o marqueteiro era a figura mais importante numa campanha. Hoje mudou muito isso. Então, fala isso que o Maianelli vai ficar bravo. Então, mas eu quero imaginar uma campanha assim, Arthur Rolo, Carlos Maianelli, o Fabinho da Informa Pesquisa e o Alcinho Moco como marqueteiro. Está resolvido o problema de uma campanha eleitoral. Portanto, são nossos amigos queridos que atuam barbaramente nas campanhas eleitorais. Está aqui em São Paulo também já o André Torreta. O André Torreta foi sócio do Elcinho Moco na Pública, depois criou a República na Bahia e está agora em São Paulo nos honrando com sua presença aqui. Aqui tem uma história, nem sei quem perguntou, um vereador, sim, Ney Lira, vereador do PSDB de Bertioga. Ele pergunta, numa cidade onde tem 9 vereadores, coeficiente em torno de 4 mil votos, se apenas 2 partidos atingirem o coeficiente eleitoral. Cada legenda conseguiu cerca de 8 mil votos, elegendo cada partido 2 vereadores, totalizando 4 eleitos. Como ficam as outras 5 vagas de vereadores? Existe a possibilidade, você está acompanhando o raciocínio? Estou, mas isso aí vai ter confuso, que... Não está confuso, é que isso aí vai ter que fazer uma bela de um cálculo. Então, existe a possibilidade de um vereador que conseguiu 3 mil votos e o partido não atingir o coeficiente eleitoral, ele pode conquistar uma das 5 vagas restantes? Bom, como é que é a distribuição da sobra? Pega o número de cadeiras do partido, pega o número de votos do partido, dividir pelo número de cadeiras mais 1, vai dar um número, e aí aquele partido que tiver uma maior média vai tendo a cadeira, desde que tenha atingido a cláusula de desempenho, aí pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, normalmente, vamos fazer uma conta aí tranquila, normalmente os partidos que ficam com a maior proporção aí de sobra de votos, eles vão ficar com as vagas desde que eles tenham pelo menos uma pessoa que tenha feito aí pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então isso tem que ser calculado, mas vai ter partido que não vai ter feito o quociente eleitoral e que vai ter cadeira na sobra, vai depender aí da conjuntura, mas tem que fazer o cálculo na ponta do lápis, não é um cálculo tão complicado assim, mas normalmente o partido que tem a maior quantidade de votos sem ter atingido, por exemplo, se aqui o quociente é de quanto que ele falou? 8 mil? 8 mil. Então, se o partido, por exemplo, teve 7.500 votos, a tendência é que na sobra ele fique com uma vaga. Aí se tem outro que tem 7 mil, a tendência é que a outra vaga fique com ele. E aí, mas tem uma formulinha que respeita o número de votos. Então, normalmente, os partidos que têm a maior votação, eles vão ficar com a vaga remanescente. Muito bem. O advogado Arthur Rolo conosco aqui no nosso programa, na nossa live. Eu fico muito contente quando a live tem um resultado tão significativo como
tivemos agora, e eu peço a você, reproduza essa informação. Nós vamos ter muitos candidatos a vereadores, mas é importante lembrar, uma eleição totalmente diferente. A linha partidária é outra, o sistema eleitoral é outro, o direito eleitoral está completamente diferente e mais ainda, é uma eleição que precisamos ter muito cuidado, porque o que vai valer realmente é a rede digital. Só para... não dá para explicar aqui, que é uma coisa complexa, só para que tenha uma ideia, essa questão da distribuição das cadeiras está nos artigos 109 a 113, 109 a 113 do Código Eleitoral, 109 a 113. Então, vale a pena dar uma lidinha lá nesses artigos do Código Eleitoral. Tem os critérios certinhos lá de distribuição das sobras. É uma formulinha que não é complicada e que está descrita nesses artigos que eu mencionei. Então, em verdade, o que vai acontecer é isso mesmo, né, Arthur? É uma eleição que precisa de um consultor político, de um marqueteiro, de alguém de pesquisa e, principalmente, de um advogado. Tem um monte de gente inelegível. Você está falando de um advogado, mas do mesmo jeito que tem check-up médico, tem um check-up jurídico também. Tem um monte de gente aí que, se for fazer um check-up jurídico, miséria, não passa. Tem gente inelegível, tem gente com contas rejeitadas. Se é prefeito, quem rejeita as contas não é o Tribunal de Contas, o tribunal emite um parecer desfavorável. Quem rejeita as contas é a Câmara Municipal, se é presidente de Câmara. A Câmara é o Tribunal de Contas que rejeita as contas, tem conta de consórcio, tem repasse federal, às vezes o sujeito teve lá um repasse julgado irregular pelo TCU, enfim, tem que avaliar a sua situação jurídica e pensar na situação jurídica dos adversários também. Bom, e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Temos certeza que o Arthur Rolo não negaria nenhum pedido de informação da UVESP. Nós temos os nossos consultores políticos, o William Kester, que é advogado lá na região de Rio Preto. Os advogados preparados para o direito eleitoral são parceiros da UVESP. Nós queremos que o povo escolha o melhor. Depois de escolhido, a UVESP se responsabiliza, se assim eles quiserem, pela capacitação. Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito feliz em tê-lo aqui. Obrigado. Não entendi? E no Conexidades, ele lá. Claro, ele vai estar lá no Conexidade, se Deus quiser, de 2 a 6 de junho, na cidade de Olímpia, no estado de São Paulo. E desejar a você muito sucesso. Cumprimentá-lo pelo seu trabalho, também no direito do consumidor. Muitas pessoas se valeram das suas informações Brasil adentro para poder cuidar da sua vida, não ser ofendido. Porque agora, Arthur, eu fico muito feliz porque nós temos o Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, né? Antigamente a gente só tinha que olhar no servidor público uma plaquinha lembrando que ofensa a ele passaria pelo crivo do Código Penal, etc. e tal, mas ninguém pensava no consumidor, que nem sempre é bem tratado nos órgãos públicos, de modo geral. Então, você contribuiu muito para que a sociedade pudesse defender os seus direitos. Portanto, os nossos parabéns e agradecimentos a você. Grande abraço. Miziara, é um prazer estar aqui com você. Você é amigo de longa data já, a gente já vem junto há bastante tempo e o que a UVESP precisar, conte conosco. Vamos no Conexidades, vamos onde você chamar. Eu já fui aí atendendo ao seu chamado em câmaras municipais, conversar com vereadores, então estamos às suas ordens. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês e até quarta-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário, com quem nós vamos estar? Com Antônio Costa, da Secretaria Nacional dos Direitos do Idoso, também do Ministério do Direito da Família, da Maris, da ministra Damares, né? São nomes ainda novos, portanto confusos, mas a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é comandada pelo mineiro Antônio Costa. Grande abraço e até lá, se Deus quiser.